Oi, gente! Hoje a gente está aqui para falar do Evangelho de João, capítulo 7. Quem não assistiu os demais capítulos, vai no canal, assistam os outros capítulos, porque é importante, né, a gente ter essa mensagem corrida desde o capítulo 1. E vamos continuar aqui o nosso estudo bíblico. Se você tá achando bom, tá achando que a maneira que eu estou explicando tá dando um maior entendimento para você, compartilhe esses vídeos, fala para a pessoa, se você tem vontade de conhecer um pouco mais da Bíblia e acha a linguagem difícil, vê os vídeos da Raquel, tá? Porque a minha intenção realmente é tornar a mensagem bíblica o mais fácil possível para qualquer um que nunca tenha tido contato com a Bíblia conseguir entender, tá bom? Então vamos lá para a leitura. Evangelho de João, capítulo 7. Depois disso, Jesus começou a andar pela Galileia. Ele não queria andar pela Judéia, pois os líderes judeus dali estavam querendo matá-lo. Aconteceu que a festa dos judeus, chamada Festa das Barracas, estava perto. Então os irmãos de Jesus disseram a ele: saia daqui e vá para a Judéia, a fim de que os seus seguidores vejam o que você está fazendo. Pois quem quer ser bem conhecido não deve esconder o que está fazendo. Já que você faz essas coisas, deixa que todos o conheçam. Então, assim, aqui os irmãos de Jesus estavam tirando um sarro dele, né? Estavam falando assim, você está fazendo tanto milagre, tanta coisa, vai no meio da festa e se apresenta, para que você se faça conhecido, para que todos te vejam, né? Não fica aqui escondido. Então, ele fala aqui no versículo 5, até os irmãos de Jesus não criam nele. Então, eles estavam falando assim com um termo de deboche mesmo, sabe? Debochando da cara dele. Ah, você não é o bonzão, não está fazendo milagre, não está todo mundo vindo atrás de você. Então vai lá na Festa das Barracas, se apresente pro seu povo, pro povo judeu, para você se tornar bem conhecido, né? E aí no versículo 6 Jesus responde: a minha hora ainda não chegou, mas para vocês qualquer hora serve. O mundo não pode ter ódio de vocês, mas tem ódio de mim, porque eu afirmo que o que o mundo faz é mal. Vão vocês à festa, mas eu não vou porque a minha hora ainda não chegou. Jesus disse isso e ficou na Galileia. Então, assim, a gente entende, até com a leitura dos demais evangelhos, que em diversos momentos os judeus ficavam muito furiosos com Jesus, assim, a ponto de querer matá-lo mesmo. E muitas vezes Jesus falava, mas não é a hora ainda de eu morrer, né? Ele sabia exatamente a hora, o momento dele ser morto. Ele veio para isso, como eu disse em outros vídeos. Mas naquele momento não tinha chegado a hora dele, né? Ele sabia que as pessoas já estavam, assim, com muita raiva dele, porque ele estava se dizendo filho de Deus, ele estava se declarando Messias, e os judeus da época, né, o Sinédrio, essa parte religiosa lá dos judeus, não estavam reconhecendo Jesus como Messias, então direto a gente vê embates entre os religiosos da época e Jesus, e eles criticando o tempo todo como que Jesus é o Messias se ele fala com mulher, como Jesus é o Messias se ele não respeita o sábado. Então, assim, eles eram tão apegados às tradições mosaicas, né, do Antigo Testamento, e quando Jesus vem trazer essa visão espiritual do reino de Deus, eles ficam completamente perdidos e eles acham um absurdo tudo que Jesus faz, né? Então foi por isso que Jesus, nesse momento, estava se negando a ir para a festa. Ele falou, não é ainda a minha hora de morrer, eu sei que eles estão querendo me matar, mas ainda não chegou a minha hora, né? Depois que seus irmãos foram à festa, Jesus também foi. Ainda assim, ele resolveu ir. Nós vamos ver o que acontece lá. Mas fez isso em segredo e não publicamente. Os líderes judeus o procuravam na festa e perguntavam, onde é que está aquele homem? Na multidão havia muita gente comentando sobre ele. Alguns diziam, ele é bom. Não é não, ele engana o povo, afirmavam outros. Mas ninguém falava abertamente sobre ele, porque todos tinham medo dos líderes judeus. Então, assim, os judeus da época, não o judeu do Sinédrio, da alta cúpula, muitos estavam vendo os milagres, estavam ouvindo o que ele falava e estavam acreditando em tudo que ele falava. Só que eles falavam assim, bem em segredo, no burburinho, para não ser também crucificado aí, né, pelos judeus da época, pela alta cúpula judaica da época. Versículo 14. Quando a festa já estava no meio, Jesus foi ao templo e começou a ensinar. Os líderes judeus ficaram muito admirados e diziam, como é que ele sabe tanto sem ter estudado? Jesus disse, o que eu ensino não vem de mim, mas vem de Deus que me enviou. Quem quiser fazer a vontade de Deus, saberá se o meu ensino vem de Deus ou se eu falo do meu próprio nome. Quem fala em seu próprio nome está procurando ser elogiado.
Mas quem quer conseguir louvores para aquele que o enviou, esse é honesto e não há falsidade nele. Mais uma vez aqui, gente, como eu disse no versículo, no estudo passado, salvo engano, do capítulo 6, Jesus sempre falava como a única pessoa que eles conheciam naquele momento era Deus Pai. Jesus o tempo todo ele reafirmava que tudo que ele fazia era por conta desse Deus Pai que os judeus tanto afirmavam que conheciam. Só que nesses embates entre judeus e Jesus, Jesus sempre falava, vocês pensam que vocês conhecem esse Deus, que ele é pai de você, mas ele não é. Porque se você não está me reconhecendo como seu Salvador, o Messias que veio ao mundo, o Messias prometido no Antigo Testamento, significa que verdadeiramente você não conhece o Pai. Então ele sempre falava em nome do Pai, porque era a figura que trazia conhecimento para os judeus, né? Então Jesus estava se apresentando ainda naquele momento, estava caminhando, estava realizando milagres, falando sobre coisas que era muito diferente para eles naquela época, como eu tenho dito para vocês, e por isso que havia esse grande embate entre judeus e as coisas que Jesus falava, né? Então ele fala, eu estou trazendo glória para Deus, não para mim mesmo. Versículo 19, foi Moisés quem deu a lei a vocês, não foi? No entanto, nenhum de vocês obedece à lei. Por que é que vocês estão querendo me matar? Olha que interessante, né? Nos 10 mandamentos, uma das leis lá é não matarás. E Jesus está falando assim, ó, vocês falam tanto da lei mosaica, vocês pregam tanto a lei, as tábuas, os 10 mandamentos que Moisés deu para vocês, só que vocês estão com vontade de me matar. E isso fere a própria lei de vocês. Como que vocês pregam uma coisa e têm vontade de fazer outra, né? Então ele fala, vocês não obedecem à lei, porque vocês estão querendo me matar. Versículo 20. A multidão respondeu, você está dominado por um demônio. Quem é que está querendo matá-lo? Lembrando, gente, que Jesus estava sondando o coração daqueles judeus, tá? Ele não estava falando isso porque ele ouvia falar. Provavelmente sim, já se falava dessa raiva dos judeus com relação a Jesus. Só que ele lia os pensamentos, ele sabia o que cada um estava pensando naquele momento. Então ele sabia que a verdade é que eles estavam querendo destruir Jesus para que Jesus parasse de tumultuar o pessoal daquela época, né? Os judeus estavam realmente furiosos. Então a multidão falou que ele estava até dominado por um demônio, falando, quem é que está querendo te matar? Então Jesus disse, eu fiz um milagre e todos vocês estão admirados por causa disso. Vocês circuncidam um menino até no sábado porque Moisés mandou fazer isso. Mas a verdade é que a circuncisão não começou com Moisés, mas com os patriarcas. Para não deixarem de cumprir a lei de Moisés, vocês circuncidam um menino mesmo no sábado. Deixa eu tentar trazer a luz do que está querendo dizer aqui. O que ele está falando? A circuncisão ela já começa em Abraão. Deus já pede para Abraão circuncidar o seu filho como um sinal que a geração de Abraão seria a geração de Deus, tá? Então era um sinal físico que era feito no pênis da criança quando elas nascem. Eu acho que os judeus até hoje têm essa prática. Só que Abraão ele é anterior a Moisés, ou seja, ele é anterior aos 10 mandamentos. A guarda do sábado está na tábua das leis dos 10 mandamentos. E eles falam assim, ó, Abraão, os patriarcas, né, que foram os primeiros aí que ouviram a voz de Deus, né, quando a gente leu lá nos primeiros capítulos de João, esses já faziam a circuncisão e não tinha a guarda do sábado. Então eles faziam a circuncisão em qualquer momento. Por que a cura de uma pessoa estava sendo tão discriminada, né, contra Jesus, porque ele fazia cura no sábado? Ele falou, circuncidar no sábado pode. Curar uma pessoa que é algo ainda mais importante não se faz. Então ele sempre falava, veja como vocês estão sendo religiosos, né? Era uma crítica que ele estava fazendo aqui para eles. Então, por que ficam com raiva de mim quando eu curo completamente uma pessoa no sábado? Parem de julgar pelas aparências e julguem com justiça. Então Jesus sempre, gente, a gente vai ver ele trazendo muito isso para os religiosos da época. Vocês andam em religiosidade, mas vocês não conseguem enxergar com o coração. Vocês não conseguem entender a verdadeira justiça do reino de Deus. O reino de Deus é justo não através de religiosidade. Você curar uma pessoa ela é muito maior do que o fato de ser no sábado, ou ser no domingo, ou ser na segunda. Então eu estou curando, se alegrem com o fato de eu estar curando. Se alegrem com o fato de eu estar libertando pessoas, as pessoas estarem mudando de vidas. Não, eles estavam presos à religiosidade da época, né? Versículo 25. Algumas pessoas que moravam em Jerusalém perguntavam,
Não é esse homem que estão querendo matar? Vejam, ele está falando em público e ninguém diz nada contra ele. Será que as autoridades sabem mesmo que ele é o Messias? Então assim, ó, já tinha gente reconhecendo Jesus como Messias, declarando que ele era o Messias, só que o Sinédrio da época, né, a base religiosa da época, não estava reconhecendo. Então eles estavam questionando, nossa, será que eles sabem que ele é o Messias? E nós vamos ver que em algumas conversas o Sinédrio da época, os religiosos da época vão deixar claro, gente, povo judeu, nós como religiosos, como fariseus, como sacerdotes, nós não reconhecemos Jesus como Messias. Se vocês querem reconhecer, problema é de vocês. Nós, como cúpula religiosa, não estamos reconhecendo. Nós vamos ler mais pra frente sobre isso. Então, os judeus que não faziam parte dessa cúpula, alguns estavam reconhecendo, estavam falando, mas os sacerdotes não estão percebendo que Jesus é o Messias, né? Versículo 27. No entanto, quando o Messias vier, ninguém saberá de onde ele é. E nós sabemos de onde esse homem vem. Quando estava ensinando no pátio do templo, Jesus disse bem alto, será que vocês me conhecem mesmo e sabem de onde eu sou? Eu não vim por minha própria conta. Aquele que me enviou é verdadeiro, porém vocês não o conhecem. Né? Ele está dizendo aqui que quem enviou ele é Deus e que esse povo não conhece Deus. Por que não conhece Deus? Porque não estava reconhecendo o Filho na pessoa dele, de Jesus. Versículo 29. Mas eu o conheço porque eu venho dele e fui mandado por ele. Então, voltando um pouco, gente, quando ele fala assim, ó, quando as pessoas começam a falar, quando o Messias vier, ninguém vai saber de onde ele veio, porque ele viria do céu, a gente tem que lembrar do estudo do João capítulo 1, que ele foi concebido por uma mulher virgem, tá? Então não foi relação sexual, ele veio do céu, foi fruto do Espírito Santo que gerou aquela vida na barriga de Maria. Então, quando a palavra no Antigo Testamento falava que ele viria de um lugar que ninguém saberia, porque ele não seria concebido como as demais pessoas, que é por relação sexual. A concepção dele, né, ele foi concebido de uma maneira extraordinária, de uma maneira que ninguém nunca foi concebido na Terra. Né? Então ele veio do céu, ele fala o tempo todo, eu vim direto do Pai, eu estava com o Pai. Lembrando que a gente já fez o estudo também relacionando Jesus a Gênesis, na criação de todas as coisas, na criação da Terra. Então ele estava na eternidade com Deus, ele é Deus. Então quando ele vem para a Terra, ele fala, eu sempre existi, eu sempre estive com o Pai. Se tem alguém que realmente conhece Deus, sou eu. Deus Pai, né, que é o Deus que vocês falam que serve, quem realmente reconhece ele sou eu, porque eu vim dele. Eu vim para a Terra porque ele me enviou, porque eu vim com um propósito, né? Então era sobre isso que ele estava falando, mas os judeus, mais uma vez, não estavam reconhecendo, não estavam entendendo o que ele estava falando naquela época. Daí ele fala no versículo 29, mas eu o conheço porque venho dele e fui mandado por ele. Então quiseram prender Jesus, mas ninguém fez isso porque a sua hora ainda não tinha chegado. Gente, é muito claro na leitura dos evangelhos que tinha exatamente o dia e a hora da morte de Jesus. Ele sabia exatamente quando seria esse momento. E direto a Bíblia cita, por mais que os judeus quisessem matar Jesus, ele estava no meio daquele povo com raiva, muitos acreditando nele, mas com muita raiva dele. E ele falava assim, nada aconteceu com Jesus porque não havia chegado a hora. Então, o momento da crucificação dele foi um momento muito especial, porque ainda existe a simbologia pascal, que mais pra frente nós vamos falar sobre isso. Mas assim, Jesus corria perigo de morte diversas vezes, quando a gente lê tanto o Evangelho de João quanto os outros evangelhos, mas a gente vê que nunca acontecia nada com ele, porque realmente não era hora. Né? E aqueles que vivem a vida com Deus sabem disso. Nada acontece se não for o tempo certo. Nem o que é bom, nem o que é mal. Né? Mas para isso a gente precisa estar atento ao que Deus fala para nós. Para que a gente esteja sempre no momento certo, na hora certa, fazendo as coisas da maneira dele, não mais da nossa. Só um comentário. Versículo 30. Então, quiseram prender Jesus, mas ninguém fez isso porque a sua hora ainda não tinha chegado. Porém, muitas pessoas que estavam na multidão creram nele e perguntavam, quando o Messias vier, será que vai fazer milagres maiores do que esse homem tem feito? Gente, o maior sinal daquela época que faziam com que as pessoas crescem em Jesus eram os milagres que ele fazia. Porque o que ele fez naquela região que ele andou eram coisas assim que nenhuma pessoa tinha visto na vida, até aquele momento da história, né? Não existia sinais e maravilhas como Jesus fazia. Então, os sinais e maravilhas foi o maior sinal para que as pessoas crescem. E aí, quando a gente vai pensar hoje também,
Se você conversa sobre pessoas que aceitaram Jesus, entenderam Jesus como o Senhor da tua vida, a grande maioria veio por um milagre, veio por algo sobrenatural que aconteceu. Jesus continua agindo dessa forma, né? Mas a gente tem que entender que a caminhada com Jesus, ela não precisa ser o tempo todo de milagres e maravilhas. Depois que Jesus se apresenta através do milagre dele, a gente tem que andar em obediência, em atenção, em leitura da palavra. Quanto mais a gente vai tendo intimidade com o Senhor, a gente vai conseguindo andar e trilhar pelos caminhos que ele vai nos propondo, né? Porque eu creio no livre-arbítrio, eu sei que tem parte dos evangélicos que creem na predestinação, mas eu creio que o homem trabalha conjuntamente com a soberania de Deus. Mas quando nós estamos atentos ao que Deus quer de nós, ao que Deus fala para nós, a gente vai caminhar nos melhores caminhos. Agora, quando nós estamos distraídos, quando nós não temos a leitura da palavra, quando nós não conhecemos Jesus, como a gente está tentando fazer aqui nos estudos, a chance da gente ir por caminhos tortuosos e lá na frente acontecer coisas que não é, né, o melhor pra gente é muito grande, né? Mas naquele momento eram sinais de milagres e maravilhas que faziam que o povo se convencesse que Jesus era o Messias, tá? Versículo 32. Os fariseus ouviram a multidão comentando essas coisas sobre Jesus. E por isso, eles e os chefes dos sacerdotes mandaram guardas para o prenderem. Jesus disse: eu vou ficar com vocês só mais um pouco, e depois irei para aquele que me enviou. Vocês vão me procurar e não vão me achar, pois não podem ir para onde eu vou. Então os líderes judeus começaram a comentar: para onde será que ele vai que não podemos o achar? Será que ele vai morar com os judeus que moram no estrangeiro? Será que vai ensinar os não-judeus? O que será que ele quis dizer quando afirmou: vocês vão me procurar e não vão me achar, pois não podem ir onde eu vou? Gente, óbvio que nesse momento ele está falando quando ele morre e ressuscita, ele volta para o Pai. Então ele está falando: ó, para onde eu vou ficar só mais algum tempo com vocês, lembrando que ele morreu aos 33 anos, então ele ficou pouco tempo, né? O ministério mesmo dele, assim, que ele se apresentou com os milagres, com as maravilhas, foram de apenas 3 anos. Então ele ficou muito pouco tempo caminhando e se apresentando para o povo da região, como Messias, como o Senhor, como Deus, né? Então ele ficou apenas 3 anos. Ele falou: já já vocês não vão ver mais, e aonde eu vou estar, vocês não vão estar. Porque quando Jesus fala que para estar com o Pai o caminho seria Jesus, quando os judeus não reconhecem Jesus, eles não têm acesso mais ao Pai. Então Jesus estava um pouco falando sobre isso também. E eles, mais uma vez, não estavam entendendo o que Jesus está falando. Olha, agora nós vamos falar a fonte de água viva. Mais uma vez, hein, gente? Jesus vai falar através de parábolas e alegorias, como eu venho falando para vocês, né? Versículo 37. O último dia da festa era o mais importante. Lembrando que ele estava naquela festa das barracas, que era uma festa importante para o povo judeu, tá? O último dia da festa era o mais importante. Naquele dia, Jesus se pôs de pé e disse bem alto. Gente, antes de eu falar o que Jesus falou, vamos nos atentar a uma coisa. Nós lemos muitos livros de pessoas falando sobre Jesus. Ah, Jesus é um profeta. Ah, Jesus é um homem maravilhoso. Ah, Jesus é uma alma evoluída. Nós ouvimos, né? Existem livros e religiões que interpretam Jesus de diversas formas. Mas toda vez que eu falar para vocês, aí Jesus disse, tenta anotar ou colocar bem firme no coração de vocês, porque qual que é a melhor pessoa para falar dela, se não ela mesma? Então, assim, quando Jesus fala coisas sobre ele, gente, a gente tem que ficar, com o ouvido em pé, tá bom? Então, olha o que Jesus fala sobre ele. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como dizem as escrituras sagradas, rios de águas vivas vão jorrar do coração de quem crê em mim. Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo, que aqueles que criam nele iriam receber. Essas pessoas não tinham recebido o Espírito porque Jesus ainda não havia voltado para a presença gloriosa de Deus. Aqui, gente, nessa passagem, João dá uma pincelada no que acontece em Atos, tá? A descida do Espírito Santo para a Terra, o papel da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo na Terra, ela começou num momento específico para todos, tá? Por quê? A gente até vê o Espírito Santo atuar no Antigo Testamento, mas eu acho que eu já disse sobre isso em algum outro vídeo, mas ele vinha para algumas pessoas. Então, ele inspirava o profeta, então ele, através de um profeta, dava mensagem de Deus, ou através de um rei,
Então era para poucas pessoas. O Espírito Santo ele não tinha sido derramado sobre a terra como a gente vê no livro de Atos. E isso nós vamos estudar posteriormente, tá? Mas aqui já está falando assim, ó. Quando ele fala que rio de água viva jorra do coração de quem crê nele, porque o que a Bíblia explica? Nós vamos entender de forma mais minuciosa com a leitura, mas resumidamente, quando você crê em Jesus Cristo, que ele é o seu Salvador, que ele ressuscitou dos mortos, e você se arrepende dos seus pecados dizendo assim, nossa, eu realmente sou um pecador, eu por mim mesma não consigo acertar. Eu tento acertar, mas quando eu vejo eu já estou falhando. Quando a gente tem esse reconhecimento que nós somos seres pecadores, que a gente entende que nós já nascemos com pecado na nossa carne e que a gente precisa de um Salvador, porque, gente, se a gente consegue evoluir, como algumas teorias dizem para nós, né? A gente consegue evoluir por nós mesmos, né? Basta a gente ter uma mente evoluída e tentar e fazer alguns rituais, eu não sei, cada filosofia ou cada religião prega de uma forma. Mas não é assim que o Evangelho explica, tá, gente? Eu tô falando o que algumas religiões e outras teorias pregam. Mas o que Jesus fala? Que o nosso estado da humanidade é um estado caído. A gente é decaído como ser humano. O nosso pensamento é decaído, tudo é decaído. Lógico, a gente tem algumas coisas boas, mas na totalidade, mesmo a gente querendo ser bom, a gente não consegue. E é por isso que nós precisamos do Espírito de Jesus Cristo. Porque quando nós recebemos Cristo e esse Espírito começa a habitar em nós, é aí que nós temos a transformação. Lembra Nicodemos, capítulo 3? Aí que nós temos um novo nascimento. E nós nos tornamos uma pessoa cheia do Espírito Santo e a gente jorra água viva. A palavra da nossa boca tem poder. A nossa sabedoria não é mais uma sabedoria humana do que os seres humanos explicam, é uma sabedoria que vem do alto. Na nossa comunhão com o Senhor, quando a gente ajoelha para orar, o Senhor Jesus começa a revelar coisas na nossa mente, começa a nos dar direcionamento, que é uma coisa que tem que ser experimentada. Às vezes eu falando aqui para vocês, para quem nunca viveu essa experiência, é uma coisa muito teórica, né? Mas eu afirmo para vocês que é possível receber esse Espírito, começar a ouvir a voz de Deus e jorrar essa água viva, essa alegria de viver mesmo, sabe? Essa sabedoria, essa paz que excede o entendimento, tudo isso quem dá é o Espírito Santo. Então, ele até fala aqui no versículo 29, vamos voltar, que Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo, que é aquilo que a gente recebe quando a gente crê em Jesus, que aqueles que criam nele iriam receber por quê? Porque isso aconteceu posterior à volta de Jesus, porque ainda fala assim, ó, essas pessoas ainda não tinham recebido o Espírito Santo, porque Jesus ainda não tinha voltado para o Pai. Algumas vezes nós vamos ler no Evangelho que Jesus fala assim, ó, eu preciso voltar para o Pai, porque se eu não voltar, aquele que vai ajudar vocês não vem para a terra. Então existe uma dinâmica na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. A gente vê muita presença do Pai no Antigo Testamento, tanto que os judeus só reconhecem o Pai. Aqui o Filho está se apresentando, andando na terra e eles não estão reconhecendo. Mas alguns reconheceram, que foram os discípulos e alguns outros judeus que criam e acompanhavam Jesus, até de outras religiões, né, que acabavam vendo tudo que Jesus fazia e passavam a seguir Jesus, e aí os judeus provavelmente explicavam, né, toda a história da humanidade para eles acabavam entendendo. Então, teve o papel do Filho na terra, e quando Jesus é ressurreto e volta para o céu, e nós vamos ler que Jesus volta em carne, tá, gente? Ele não era um espírito. Depois que ele ressuscitou, ele comeu com pessoas, as pessoas relavam nele, e ele mesmo falava assim, nós vamos ler também, né? Eu já estou adiantando, ele fala assim, eu não sou um fantasma, eu sou uma pessoa, rela em mim, ó, eu tenho carne, né? Mas ele tinha um corpo diferenciado, futuramente nós vamos estudar sobre esse corpo glorificado que a gente chama, tá? Mas aí ele fala assim, ó, que eles ainda não tinham recebido esse Espírito porque Jesus ainda não havia voltado para a presença gloriosa de Deus, tá? Então, aqui João está relatando uma coisa que foi posterior, mas ele já está relatando quando Jesus falava, quem vier até mim vai receber esse rio de água viva, ele estava querendo que a gente ia receber esse novo Espírito. Nós iríamos nos transformar numa nova pessoa, nós iríamos ter uma nova mente. Que mente é essa, gente? É a mente de Deus, é a mente do Senhor. Então é o maior presente que nós podemos receber, é a sabedoria e a mente do Senhor. E é isso que Jesus veio trazer para nós, tá? Agora, próximo versículo, o povo se divide. Versículo 40. Muitas pessoas que ouviram essas palavras afirmavam, de fato, este homem é o profeta. Achando que ele era um profeta, como Moisés, como outros profetas, né? Só que outros diziam, ele é o Messias. Outros entendiam que ele era muito mais que um profeta.
que ele era mais especial que um profeta qualquer, que ele era realmente o Messias, o ungido, o Salvador prometido no Antigo Testamento. E ainda outras pessoas perguntavam, será que o Messias virá da Galileia? As escrituras sagradas dizem que o Messias será descendente de Davi e vai nascer em Belém, onde Davi morou. Gente, as pessoas conheciam Jesus naquela época como Jesus do Galileu, que morava na Galileia. Só que as profecias, os profetas do Antigo Testamento afirmavam que o Messias, primeiro, seria descendente de Davi e ele iria nascer na cidade de Belém, que era a cidade de Davi. Por isso que o Evangelho de Lucas, João não traz essa informação, mas como eu disse para vocês, leiam, depois que a gente acabar esse estudo, leiam os demais evangelhos. O Evangelho de Lucas, a primeira coisa que Lucas faz é a genealogia de Jesus para comprovar para os judeus que ele veio da linhagem de Davi, cumprindo sim a profecia do Antigo Testamento. E quando a gente lê também aonde Jesus nasceu, olha que interessante, ele era de Nazaré, só que na época que Maria ia ter Jesus, José foi obrigado a ir até Belém, que era onde a família dele morava, para fazer o recenseamento, acho que chama, né? Que é quando você junta as pessoas para fazer a contagem de quantas pessoas tem naquela região. E aí ele foi obrigado a ir com a Maria, lá já no final da tua gravidez, para Belém, só para fazer isso. E naquele momento, óbvio que não foi coincidência, foi cumprimento de profecia, Jesus nasce lá. Só que ele nasce, fica um tempinho lá e depois eles voltam e vivem. Então Jesus provavelmente... ele foi para o Egito, né? Nós lemos que Herodes na época queria matar todos os meninos, porque quando aqueles reis magos falam, isso tudo que eu tô falando, gente, são nos outros evangelhos, tá? Já tô só dando uma pincelada para vocês entenderem o que João tá falando aqui, dessas profecias. Quando ele tenta matar todas as crianças até 2 anos na época, porque disseram que o rei tinha chegado, ele não queria perder o reinado dele, então ele persegue todas as crianças. E José e Maria fogem com Jesus para o Egito, não se fala por quanto tempo que ele ficou lá, mas daí ele volta, né, para a região da Galileia e todas as pessoas conhecem ele como Galileu. Ninguém nem imagina, né, que ele nasceu em Belém. Depois eles ficaram sabendo, não sei se na época ou depois, mas o Evangelho de Lucas narra que ele nasceu em Belém, tá? Então, sim, ele era de Belém, cumpriu ele cumpriu todas as coisas das profecias antigas, mas essas 2 coisas está relatada aqui em João, né? Que ele é descendente do rei Davi, está em Lucas, e que ele nasceu também em Belém. Versículo 43. Então o povo se dividiu por causa dele. Alguns queriam prender Jesus, mas ninguém fez isso. Por quê? Porque ainda não tinha chegado a hora. Então, gente, vejam que a figura de Jesus ela foi muito polêmica para a época, né? Então tinha burburinho de tudo quanto é lado. Tinha gente que considerava ele um profeta, assim como foi João Batista, como foi Moisés, como foram outros. Tinha gente que tinha a certeza absoluta que ele era o prometido, porque milagres igual ele fazia não existia, nenhum profeta havia feito. E tinha outros que acreditavam até que ele era filho de demônio, né? Acreditavam que ele era uma aberração. Principalmente os religiosos da época, né? Eles acreditavam que Jesus era uma aberração, porque como que ele fazia isso no sábado? Como ele ajudava a mulher, não apedrejava mulheres, né? Como eles pretenderam que Jesus fizesse no capítulo que nós vamos ler aqui mais pra frente. Então Jesus quebra muito paradigmas, né? Principalmente com relação às religiosidades da época. Finalizando aqui, João capítulo 7. Os líderes judeus não creem, tá? Então a gente vê que existiam 3 grupos de pessoas, mas os líderes judeus não creem. Versículo 45. Os guardas voltaram para o lugar onde estavam os chefes dos sacerdotes e os fariseus, e eles perguntaram: por que vocês não trouxeram aquele homem? E eles responderam: nunca ninguém falou com ele, né? Talvez aqueles guardas ficaram tão impressionados com o que Jesus falou que ficaram com medo até de pegar Jesus à força ali. Versículo 47. Então os fariseus disseram aos guardas: será que vocês também foram enganados? Por acaso alguma autoridade ou algum fariseu creu nele? Gente, fariseu era um grupo de judeu da época que eles eram muito estudiosos do Antigo Testamento. Eles ficavam lá, lendo todas as linhas do Antigo Testamento para tentar descobrir quem que era o Messias. Então, o que esse sacerdote está falando? Se os fariseus que são religiosos, que são estudiosos, não estão reconhecendo Jesus como Messias, como é que vocês vão acreditar? Olha para nós, que somos os líderes daqui da época, né, dos judeus, nós não estamos reconhecendo Jesus e nem os fariseus. Como é que vocês confiam que Jesus é o Messias, né? Então, isso que ele falou. Será que, se nem os fariseus creu nele, como é que vocês, soldados, vão achar que Jesus tem alguma coisa de bom, né? Versículo 49.
essa gente que não conhece a lei está amaldiçoada por Deus. Então ele achava que aquelas pessoas que estavam crendo em Jesus, na verdade, estavam sendo amaldiçoadas, estava tudo enganada, né? Mas Nicodemos, lembra Nicodemos? Quem não assistiu, João capítulo 3, leia, muito interessante. Mas Nicodemos, que era um deles e que certa ocasião havia falado com Jesus, né, naquela noite, disse. Nicodemos não contou para ninguém, viu, gente, que ele pediu uma reunião secreta com Jesus. Mas ele tinha ficado muito impressionado depois daquela conversa. Então, olha o que ele fala lá no Sinédrio. De acordo com a nossa lei, nós não podemos condenar um homem sem ouvi-lo primeiro e descobrir o que ele fez. Por acaso você também é da Galileia? Assim, Nicodemos quis defender aí Jesus. Nós não podemos pegar o cara, prender, sem a gente conversar com ele e tentar descobrir o que ele está fazendo, né? Por acaso você também é da Galileia? Perguntaram eles, né? Perguntaram para Nicodemos. Estude as escrituras sagradas e verá que da Galileia nunca surgiu nenhum profeta. Então eles estão falando, Nicodemos, você que é um fariseu, você que é um estudioso, estuda bem as escrituras sagradas. Jesus é um galileu, pode alguma coisa boa sair da cidade da Galileia? Então é isso que eles estavam, esse burburinho que estava acontecendo. E aí nós vamos continuar a nossa leitura, porque vai chegar aí no final do Evangelho de João, nós vamos ver o clímax, que foi quando Jesus foi crucificado, né? Então até então tá tendo assim dias de glórias e dias de muita guerra contra Jesus aí, né? E o povo, o judeu, muito dividido, tá? Com relação a ele. Então eu espero que vocês vejam o próximo capítulo, capítulo 8, tá? Deus abençoe.